Diga amém, glória a Deus, amém, aleluia. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, e hoje eu quero compartilhar com você, e o tema da nossa mensagem hoje é o encontro que transforma. Diga assim, o encontro que transforma. João capítulo 4, no verso 4 ao 26, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Diga assim, foi necessário Jesus passar por Samaria. Você já parou para pensar o que tem por detrás desse pequeno texto? Prepara então seu coração. Verso 5 diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da tua água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus que está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar, porque o poço é fundo. Olha essa mulher, irmãos. Ela diz para Jesus: o Senhor não tem como tirar, porque o poço é fundo. Aí olha só o que acontece. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Então, olha só, nem tenha que voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela disse: não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive hoje não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Olha só, irmãos, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar onde deve adorar é em Jerusalém. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês vão adorar ao Pai neste monte. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos orar. Pai, nós oramos e cremos que a tua palavra é a verdade, que a tua palavra nos transforme, nos refrigere, nos encoraje. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Que a tua palavra nos revigore, nos fortaleça, que a tua palavra nos encoraje, que a tua palavra seja conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Sabe que quando Jesus, irmãos, marca um encontro com alguém, então tudo muda.
tudo é transformado. O que eu e você, o que nós precisamos é encontrar com Jesus sempre que houver uma necessidade. É claro que essa mulher, nela havia a maior necessidade, que ela precisava ser alcançada, ela precisava ser salva, ela precisava nascer de novo. Hoje você nasceu de novo, é verdade, mas pode ser que haja áreas da sua vida que ainda precisam ser transformadas. E quando é que essa transformação vem? É enquanto nós estamos vivendo, é enquanto nós estamos a caminho, é enquanto nós estamos indo para o trabalho, é enquanto nós estamos servindo, é enquanto nós estamos aqui. Você acorda, você sai de casa, sabe, você segue a rotina, mas Deus já foi à frente, preparando alguém, um lugar, uma conversa, um momento certo. Você dormiu, essa noite que passou, você acordou, e Jesus estava preparando algo para você, enquanto você nem aqui estava. E agora o Senhor marcou com você hoje um encontro, para que eu e você, para que nós sejamos transformados. Amém? Sabe, é como quando alguém encontra uma pessoa que muda tudo. Às vezes um professor, um amigo, um líder. Você encontra o pastor, e naquele momento parece que você recebe uma ajuda e algo muda. Você precisava de um encorajamento e de repente algo acontece. O Senhor está sempre preparando coisas, Ele está dando um jeito de, sabe, de nos surpreender, de mover-se na nossa frente, e Ele está preparando tudo para nos encontrar. E assim como Ele diz em João capítulo 4, no verso 4, que era necessário passar por Samaria. Ei, olha para cá, Jesus disse nessa noite, Jesus disse nesse dia, é necessário passar ali na videira, hoje no culto das 18h30, é necessário passar na videira às 20h04, porque Ele marcou um dia, Ele marcou essa noite, para encontrar com alguém aqui, e Ele já preparou tudo, amém? Agora faz o seguinte, a maioria de nós, irmãos, tem essa história, depois de um encontro, depois de uma circunstância, depois de algo aconteceu, sua vida nunca mais foi a mesma. Aqui há pessoas nessa noite que tiveram um encontro com Deus, e a sua vida foi completamente transformada. E é claro que existem áreas ainda que estão em transformação na sua vida, e é muito importante que você, olhe para cá, é muito importante que nesse momento você tenha ouvidos espirituais, para ouvir, olhos espirituais para ver, sabe, e um coração aberto para receber, um espírito sensível para discernir que Deus está falando com você, que Deus está se movendo em nosso favor, sabe? Agora imagine, se isso acontece quando encontramos uma pessoa, nós somos abençoados, somos supridos, somos encorajados. Imagine o que acontece quando nos encontramos com o Senhor. O texto começa com a frase que parece simples, mas por detrás dessa mensagem há algo muito tremendo, porque ele diz, e era necessário passar por Samaria. Não era o caminho mais curto, irmãos, também não era o caminho mais comum, mas era o caminho da agenda de Deus para a vida daquela mulher. Deixa eu dizer algo para você, há uma agenda de Deus para a sua vida, é quando o céu se move, toca a terra e encontra pessoas dispostas a receber aquilo que Jesus tem para fazer. Tudo muda, tudo é restaurado. Um casamento é restaurado, um filho é transformado, sabe, uma empresa é suprida, um emprego é liberado. Eu não sei o que você precisa nessa noite, talvez seja saúde, mas eu digo para você hoje, e deixa eu dizer algo para você, quando Deus decide transformar alguém, quando Deus quer transformar alguém, Ele cria encontros inevitáveis. Entendeu? Pegou? Quando Deus quer encontrar alguém, Ele cria encontros inevitáveis. Deus vai criar um jeito de se encontrar com você na área que você mais precisa.
Diga assim: Deus tem maior graça para a minha maior fraqueza. E hoje eu e você, nós vamos entender que ninguém está fora do alcance de Jesus. Ninguém, até aquela mais rejeitada, ou aquele mais rejeitado. E nós vamos ver aqui juntos 3 grandes movimentos que Jesus fez. 3 grandes movimentos. Jesus teve que agitar as águas, Jesus teve que mudar uma rota, Jesus teve que fazer algo para se encontrar com uma mulher. Mas lembre-se, enquanto você vai ver uma mulher nesse texto, Jesus já está vendo uma cidade inteira. Diga-se: Jesus quer curar, quer restaurar. Amém? E a primeira coisa que nós vemos no texto é que Jesus procura quem ninguém procuraria. Jesus procura quem ninguém procuraria. João capítulo 4, verso 4 a 9 diz: e era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Agora o verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco da sua água. Porque os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida. Enquanto os discípulos estavam preocupados com comida, Jesus estava esperando, ao sol de um meio-dia, com sede, encontrar-se com uma mulher. Mas sabe o que é interessante? Que aquela mulher também tinha sede. Mas a sede que aquela mulher tinha não era apenas sede de beber água, ainda que ela tinha ido lá para matar essa sede. Mas Jesus dá a ela uma água que ela necessitava, e Jesus nos dá também essa água que nós necessitamos. E todas as vezes que bebemos dessa água, então somos transformados. Aí o texto, verso 9, diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água de beber? Agora Jesus vai quebrar algumas barreiras. Agora Jesus vai quebrar barreiras. Por quê? Porque havia muitas barreiras que impediam essa mulher de ser alcançada pela palavra de Deus. E a primeira barreira que nós vemos aqui, nós vamos aprender daqui a pouco, irmãos, você vai perceber que era a tradição. Havia muitas coisas envolvidas. Sabe, Jesus chega ao poço cansado. Sim, ele estava cansado. Jesus chega um momento, ele se assenta. Jesus chega porque ele era um Deus homem. Ele se assenta, espera essa mulher chegar, porque ele era um viajante comum. Enquanto muitas pessoas achavam: não, é só um homem descansando, Jesus estava esperando algo que já tinha sido marcado lá atrás, quando ele decidiu passar por Samaria. Dentro do coração dele já batia o nome da mulher. Dentro do coração de Jesus já pulsava que ali havia alguém necessitada, ali havia alguém que precisava ser curada, ali havia alguém que precisava ser transformada. E ele passa ali porque alguém estava ferido, alguém tinha sido rejeitado, alguém estava sendo invisível em meio a muitas pessoas. E imagine alguém indo a um lugar, irmãos, onde você jamais iria, um lugar perigoso, às vezes becos. Eu admiro, porque no nosso estado, no Rio de Janeiro, há muitos pastores pentecostais que eles sobem um morro, eles vão lá onde que ninguém iria. Eles resgatam pessoas que estavam condenadas à morte. Muitos de vocês aqui, você vai em lugares, em casas que ninguém iria. Você toma para si problemas e dificuldades que ninguém tomaria. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que eu ou o que você ganha comprando a briga de alguém que quer se separar? Nós não ganhamos nada. Se nós formos olhar naturalmente falando, não ganhamos nada. Mas nós fazemos isso não é porque nós achamos que nós somos o salvador da pátria.
Nós fazemos isso porque dentro de nós há um clamor dizendo que existe algo para aquelas pessoas, que elas podem viver ainda. Há um clamor, e essa mulher, irmãos, estava passando por isso. Ela já tinha tido muitos maridos, e Jesus vem para quebrar barreiras. E Jesus vem e fala com uma mulher que ninguém falaria, e provavelmente essa mulher estava indo meio-dia, sabe por quê? Conta essa história que ela saía, é uma história da tradição. Por que essa mulher ia ao meio-dia? Porque era um horário que ninguém ia no poço. Então provavelmente ela ia lá porque naquele momento ela não encontraria ninguém, e de fato não encontrou ninguém, a não ser, quando eu falo ninguém, não havia outras pessoas, havia Jesus lá esperando. Se Jesus não tivesse decidido ir naquele momento, naquele horário, não teria ninguém, só a mulher. Mas Jesus aparece e Ele muda tudo, porque aqueles que têm um encontro com Deus, Deus muda tudo e transforma todas as questões. E Jesus fez exatamente isso. Jesus quebrou barreiras, e a primeira barreira foi a cultural. Era um homem falando com uma mulher. Não era comum que o homem falasse com uma mulher que ele não conhecia, ainda mais sendo ele judeu e uma mulher samaritana. E hoje ainda, de fato, existem algumas questões que não é que alguém diz assim, pastor Fábio, mas era muito legalista naquela época. Mas era uma forma de proteção para o homem, principalmente se ele fosse casado. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E aí, irmãos, aqui nós vemos algo, no mundo antigo isso não acontecia. O homem não conversava com uma mulher que ele não conhecia, ainda mais se fosse uma samaritana, porque isso era visto como impróprio e inadequado para aquele tempo. E existem coisas que hoje ainda nós carregamos conosco, princípios espirituais, que não podemos negociar também. Essa foi a primeira barreira que Jesus quebrou, a cultural. Jesus também quebra a barreira religiosa. Sendo ele judeu, ele não deveria conversar com uma samaritana. Sabe quanto tempo os samaritanos estavam afastados dos judeus? 700 anos. 700 anos os samaritanos não falavam com os judeus. E agora um homem fala com uma mulher samaritana. E essa mulher disse: é verdade que vai vir um certo Messias, o Cristo, e ele vai nos ensinar todas as coisas. Ou seja, essa mulher, esse povo, irmãos, estava esperando por 700 anos. Mas a vez deles chegaram. Porque quando Jesus então fala com aquela mulher, a oportunidade surge. Então a primeira coisa foi a barreira religiosa, mas também teve a barreira moral. Uma mulher com um passado tão quebrado, uma mulher que tinha um passado como esse, ela não conversaria com um mestre, com um judeu. É porque ela era considerada uma mulher imprópria, uma mulher impura. Sabe que o que o mundo evita, Jesus está procurando. Você que gosta aí de anotar frase, pode anotar isso. O que o mundo evita, Jesus procura. Sabe por que eu e você, nós estamos aqui hoje? Porque muitas pessoas nos evitaram, mas Ele nos encontrou. E quando Ele nos encontrou, tudo mudou. Se você crê, você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Aleluia! Porque o que o mundo evita, Jesus procura. Deus se aproxima de você nos lugares onde você ainda não queria que Ele fosse. Existem áreas na sua, na minha vida, que Jesus quer ir. E talvez, assim como aquela mulher, nós nos escondemos. Ele rompe as barreiras para te encontrar. Não é? Tem uma música que a gente canta, não é? Derruba as muralhas, não é isso? Para te encontrar. Ele escolhe pessoas que o mundo já descartou. Ele transforma a dor em esperança. Ele nos dá a oportunidade de oferecer o mesmo também que recebemos. Hoje Jesus está à porta e Ele está dizendo para mim e para você: tem de bom ânimo. Eu vou transformar essas áreas da sua vida que você precisa ser transformado. Sabe, você não sabe quem está à beira do poço hoje. Nós não sabemos. Mas pode ser que eu e você sejamos um instrumento para ir até lá.
e fazer o mesmo que Jesus fez comigo e o que Jesus fez com você. Sabe, talvez hoje existe alguém cansado, ferido, talvez se escondendo, talvez com vergonha, e Deus colocou você aqui hoje para ouvir, ser ministrado, treinado, para também alcançar aquelas que estão nos poços da vida, bebendo a água que não mata a sede. Mas quando você chegar, você vai dizer: ei, olha para cá, eu tenho uma água, eu recebi, e eu vou te apresentar quem é o dono dela, e você vai beber dessa água, e você nunca mais terá sede. Amém? Então essa é a primeira coisa. Jesus então procura quem ninguém procuraria. Segundo lugar, Jesus revela a sede que ninguém admite. Jesus, ele vem para revelar a sede que as pessoas têm, mas que não admitem que têm. Há pessoas lá fora que têm sede, mas elas não admitem que têm sede. Elas estão vivendo aquém do Evangelho, e em João capítulo 4, verso 10 ao 18, fala sobre isso, que Jesus dizia para ela: olha, se você conhecesse o dom que está diante de ti, você pediria água, e você receberia a água da vida. Sabe, hoje eu e você, nós temos algo, irmãos, que as pessoas precisam. No verso 12 diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com os seus filhos e o seu gado? No verso 13, Jesus respondeu dizendo: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É por isso que você tem hoje o que as pessoas precisam, porque você bebeu da água, e você tem então do seu interior fluir rios de águas vivas. Amém? Sabe que a maior dor, irmãos, não é a que aparece. Você está preparado para o que vai acontecer aqui hoje? A maior dor não é a que aparece, mas a maior dor é a que nós escondemos. Jesus conhece você, Jesus me conhece, Jesus conhece cada pessoa, e Jesus sabe onde que você precisa e onde que eu preciso. Então diante dele nós não precisamos esconder nada. Amém? Ele simplesmente chega na mulher e diz: dá-me de beber. Jesus não critica, Jesus não aponta o dedo, Jesus não humilha. É como se ele dissesse, quando ele diz para ela: dá-me de beber, é como Jesus estivesse dizendo para ela: ei, me deixe entrar na sua história, me deixa eu entrar na sua história. A conversa, irmãos, que desarma aqui, é aquela que talvez você já teve com alguém. Então alguém começa de forma simples conversar com você, começa a falar com você, e aos poucos você vai abrindo o seu coração, e você nem percebe, mas de repente você está contando algo que você não contaria para ninguém. Foi isso que aconteceu com essa mulher, porque quando Jesus toca em alguém, não tem jeito, o coração dessa pessoa se abre. Foi assim com aquela mulher. Jesus não pergunta sobre os 5 maridos para expor ela, pelo contrário, ele pergunta para curar, porque ninguém muda aquilo, irmãos, que não reconhece. Ei, olha para cá, olha aqui, porque isso é muito tremendo agora. Ninguém muda aquilo que ele não reconhece. Tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, então reconheça que precisa ser mudado. Fecha essa porta, por favor, aí, alguém? Obrigado. As pessoas só mudam quando reconhecem que precisam de mudança. Ninguém é liberto daquilo que ainda esconde. Ninguém pode mudar se ele continua escondendo algo. Sabe, se tire a roupa para Deus. Diga para ele: Senhor, é verdade, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança. Essa mulher, irmãos, ela teve que contar a verdade. Ela poderia muito bem dizer para ele: não, você está enganado.
Eu acho que está falando com outra pessoa, virada as costas e indo embora. Mas ela disse: isso é verdade, e eu vejo que tu és profeta. O grande problema é quando eu e você, nós nos recusamos a sermos transformados naquilo que Deus já falou para você, que nós precisamos ser, que você precisa ser transformado. A área que você esconde, não tem como você ser transformado nela. Todos nós, irmãos, nós temos um quarto trancado da alma, ou até mesmo um assunto que evitamos, ou talvez um passado que dói. E às vezes é muito mais fácil, talvez você se autopreservar e dizer: não, eu não quero tocar nesse assunto. E às vezes tem uma área na minha vida ou na sua vida que nós preferimos esconder, preferimos manter em sigilo, porque nós não queremos expor. Eu não estou dizendo que você tem que sair contando para as pessoas os seus problemas, não é isso. O que eu estou dizendo para você nessa noite, irmão, irmã, é que você não pode se esconder de Deus. Hoje você precisa dizer para Ele: Senhor, transforma. Porque se esse encontro pode me transformar, então eu quero ser transformado. E eu digo para você, todos nós aqui temos alguma área da nossa vida que precisa ser transformada. Você pode beber água salgada quanto você quiser, o tanto que você quiser, mas ela pode até molhar os seus lábios, mas isso não vai evitar dela matar você por dentro. Você pode beber água salgada quanto quiser, irmãos, vai molhar seus lábios, vai refrescar, mas não pode evitar de matar você por dentro. Tem muita gente bebendo da água errada, tem muita gente se alimentando da comida errada, tem muita gente se alimentando daquilo que não é pão. Vou dizer algo para você hoje: nem tudo que está na internet que se diz ser evangélico é para você comer. Nem tudo que está na internet que parece ser água é para você beber, está me entendendo? Tem coisa que você bebe, que está na internet, você fica lá, você diz amém, você compartilha, mas aquilo não é saúde para você. As pessoas são tendenciosas a compartilhar aquilo talvez que massageia o próprio ego. Mas Jesus está dizendo para você hoje que aquilo que você não se expõe para a mudança, não tem como Jesus mudar. E o evangelho é bem simples. O nosso encargo como igreja videira, irmãos, é sermos uma igreja de vencedores. Nós amamos o evangelho, amamos a palavra. Queremos apenas servir a Deus e aí, sabe, e desfrutar da presença dEle, mas queremos ser transformados todo dia. E como é que somos transformados? Somos transformados quando nos expomos a Ele. É quando nós o contemplamos, então somos transformados de glória em glória. Todas as vezes que eu ou você, se nós recusarmos a nos expor a Ele, não tem como ser transformados. Sabe, você não pode evitar de morrer por dentro se você bebe água errada. Isso significa beber de poços errados, sabe, afeto errado, relacionamentos errados, fuga emocional, ideologias, sabe, vícios escondidos, conquistas vazias, nada disso preenche. Jesus, irmãos, vê o que as pessoas não estão vendo, Jesus vê o que os outros não estão vendo. Jesus, Ele vê a sede. Se você tem sede, é o suficiente para Ele chegar em você e dizer: vou te dar a água que você nunca mais terá sede, porque ela vai começar a jorrar de dentro de você, do seu interior fluirão rios, rios, rios e mais rios, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Pode aplaudir o Senhor se você sente disso. Aplauda Ele, diga aleluia. Existem momentos, irmãos, que o céu invade o comum. Existem momentos que o céu invade o que é comum e torna aquilo sobrenatural, torna aquilo extraordinário, e você só percebe depois, mas você diz:
Deus estava por detrás disso, Ele estava trabalhando, Ele estava fazendo algo, Deus estava preparando tudo. Amém. Em terceiro lugar e último, Jesus transforma o que todos julgavam perdido. Aquela mulher, irmãos, estava perdida. Talvez eu e você, nós sejamos as pessoas mais próximos dessa mulher. Ah, pastor Fábio, não, eu era a última Coca-Cola do deserto. Eu já nasci tão talentoso. Quando eu nasci, o médico deu 3 tapinhas, entregou no meu bumbum, entregou para minha mãe e disse: esse é o cara. Para com isso. Você quer enganar quem? Jesus te conhece. Jesus te conhece, irmã. Jesus te conhece, irmão. Não precisa negar nada para Ele. Apenas diga para Ele: Senhor, eu tenho sede. Jesus transforma o que todos julgam perdido. Quem se encontra com Jesus, encontra com um propósito. Diga amém. Diga assim: quem se encontra com Jesus, encontra propósito. Sabe, agora a mulher já muda de conversa. Agora, Tiago, sabe a conversa da mulher? Agora é o seguinte: onde que eu tenho que adorar? Irmãos, havia um desejo naquela mulher de ser transformada, sim ou não? Ela queria adorar a Deus, sim ou não? Sim. Mas agora ela não sabia como. Porque quem se encontra com Jesus, agora tem o seu destino transformado, então agora ele quer buscar propósito. Ela quer adorar a Deus. Ela quer servir a Deus agora. Ela quer fazer algo, sabe, que pode transformar a cidade dela, a geração dela. Jesus responde para ela assim: olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso significa que não é questão de lugar, mas é uma questão de coração. Não é uma questão de tradição e muito menos de aparência, mas é uma questão, sabe de quê? De coração e não de performance. Irmãos, nós somos muito performados. Nós temos o nosso estilo próprio, o evangeliquez, nós temos o estilo, né? Você já viu aquele videozinho, né? Que tem como que é aí tem o estilo pentecostal, né? Aí tem o estilo worship. Como é que é o worship? Nós somos muito performados, irmão. Nós temos estilos. Mas Jesus está dizendo o seguinte: não é o estilo, não tem nada a ver com o estilo, tem a ver com o coração. Diga amém. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso significa, irmãos, que não depende da sua performance, não depende do seu estilo, mas depende daquilo que vai no seu coração. Amém? Sabe? Então, agora vem um momento mais chocante, porque essa mulher está agora questionando, ela está perguntando. Essa mulher agora, irmãos, ela está assim, ela está no ápice, porque ela teve um encontro com Jesus, irmãos, e algo está acontecendo ali. Quem lembra do seu encontro com Jesus? Quem lembra do encontro? Você fala besteira. Quando você é novo convertido, você fala besteira no sentido de que às vezes você fala coisas infantis. Quem está me entendendo? Às vezes coisas infantis. Essa mulher está falando coisas infantis de alguém que nasceu de novo, de alguém que é uma nova convertida, mas ela está buscando o propósito. Ela está dizendo: eu quero me envolver com isso agora, eu quero mergulhar meu coração. Sabe, irmãos, o momento mais chocante é quando Jesus diz para ela: eu sou o Messias. Quem recebeu o vídeo que eu mandei para vocês mandei lá na nossa comunidade lá dos discípulos da videira? Quando ele diz para ela: eu sou o Messias, tudo muda. É como aquele dia que você ouviu Jesus dizendo do seu coração: eu sou a tua salvação. Porque ela estava esperando o Messias. Ela estava esperando o Messias. E ele diz: eu sou o Messias. Não foi para Nicodemos, irmãos, no Evangelho de João, que Jesus se manifestou tão completamente e disse quem ele era. Não foi